Trabalho de hoje, trabalho de palestra e passe. E para iniciarmos os trabalhos, para abrirmos os trabalhos, a Tereza vai fazer uma leitura para nós. Bom dia. Bom dia. O tema de hoje está no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema é cadáveres. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura, de alta significação simbólica, é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desse jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aniam noutras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. O homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores a saúde de coisas mortas, serão seguidos de perto pelas águias da destruição. Obrigada, Tereza. Convido a todos a fechar os olhos para a oração de abertura. Senhor, estamos aqui reunidos neste ambiente de paz, em busca de um conforto espiritual, em busca das verdades eternas. Pedimos o amparo para estarmos receptivos às boas energias deste ambiente, aos ensinamentos que nos serão passados hoje através da palestra, para que assim possamos sair daqui fortalecidos física e espiritualmente e mais esclarecidos acerca das verdades eternas, mais conscientes da necessidade de se viver de acordo com as tuas leis, de acordo com os ensinamentos de Jesus, e assim, em nosso dia a dia, perseverarmos no caminho do bem, em busca do nosso aprimoramento espiritual. Queremos pedir, Senhor, também forças para vencermos as provações que se apresentarem em nosso caminho, pois sabemos serem necessárias ao nosso progresso espiritual. Pedimos também forças para resistirmos às tentações do mundo material. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que ainda não despertaram para as questões espirituais, que se encontram afastadas do caminho do bem, que se encontram iludidas pelas tentações do mundo material. Dai a elas o discernimento para que possam despertar e assim retornarem ao caminho reto que conduz a Ti, Senhor. Te pedimos ainda, esteja sempre conosco, nos amparando nos momentos de dificuldades, nos protegendo de todo o mal e nos guiando em todos os momentos. Que assim seja. E quem vai nos trazer as reflexões de hoje é a nossa querida Terezinha, dirigente de alguns trabalhos da casa. Bom dia. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Agora sim, né? Tá certo lá fora, tá meio frio, mas aqui dentro nunca. Né, gente? Obrigada pelo bom dia. Você sabe que esse bom dia aí, né, já tá famoso por aí. Então vamos deixar cair esse nosso tom gostoso. Temos aí tido nos nossos dia a dia, basta ligar a TV para vermos como as coisas estão. Estamos vivenciando aí um período sombrio, porque estamos a caminho desse mundo de regeneração. Então, enquanto nós não nos regenerarmos interiormente, muitas coisas difíceis iremos ver, iremos vivenciar. Então, achei bom trazer esse tema para que a gente relembre que não caminhamos a sós, porque nós pensamos no nosso amigo espiritual, nos protetores da casa, onde nós trabalhamos, os protetores da nossa casa, nossa família, mas às vezes esquecemos que tem uma outra espiritualidade nos espreitando. E aí nós às vezes deixamos de lado aquela reflexão quase que diária e tão necessária para nós. Principalmente todos aqueles que estiverem voltados a se tornarem melhores do que são, que já estão compreendendo um pouquinho, né, como todos nós, os ensinamentos do Cristo, e já estamos tentando, porque nós estamos tentando, porque ainda não conseguimos ser aquilo tudo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Seremos alvos também. Então, o tema é para que a gente relembre algumas coisas. E eu vou trazer aqui muito o Livro dos Espíritos. E aí vocês vão ver que estarão citados alguns outros livros ali. E eu peguei muito do slide head, que eu gosto, que lá pego palestra já pronta, e vou só fazendo uma outra repaginada e vou trazendo para vocês. Então nós temos aí na questão 459, perguntando aí se os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações. Quem são os espíritos? Seres inteligentes que povoam o universo. Somos nós, e quando estivermos do outro lado também estaremos habitando o plano espiritual. E é claro que nós somos muito dirigidos por eles. Como é que se dá essa conversa entre a espiritualidade e nós que estamos encarnados? Através do pensamento. Lembram da palestra Pensamento e Vontade? Aquilo já diz muito para nós, que a gente fez aí há poucos dias, né? Então, ali a gente entendeu que nós vamos ter que os pensamentos e os sentimentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes. Temos lá o campo vibratório, levando nossos pensamentos onde quer que seja. Então, relembrando por isso a responsabilidade que nós temos com o que nós pensamos, porque nós vamos contribuir com este movimento espiritual que cerca o nosso planeta. Temos aqui, vamos adiante. Sempre que pensamos em alguém, nós sintonizamos com essa pessoa. Lembrando de novo a palestra. E emitimos automaticamente para elas uma parte de nossas energias e fluidos. Então nós temos aqui uma figura que o tempo todo nós estamos influenciando e sendo influenciados. Isso já no campo material, né? Então são essas emanações energéticas que cada um de nós tem e começa a haver então esse processo aí de troca. E essa sintonia que nós temos aqui, ela está muito por conta do tipo de pensamento que nós emitimos a cada momento. Então nós estamos falando do quê? Da lei de afinidade. Para quem tiver dúvida, basta conhecer um pouquinho mais sobre o tema, para que possa cuidar-se cada dia mais. Questão 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, muitos existem que são sugeridos pelos espíritos. Essa aqui é uma pergunta, né, que foi feita. Se além dos pensamentos que nos são próprios, outros pensamentos seriam sugeridos a nós. E essa é a pergunta, a resposta do plano espiritual. Muitos existem que nos são sugeridos pelos espíritos.
espíritos irão sugerir para nós pensamentos diferenciados, muito baseado nos nossos sentimentos. Porque são os sentimentos que vão nos movimentar. Que sentimentos? A gente tem alguns sentimentos principais, né? Que isso é o medo, a tristeza, a alegria, o nojo, o desprezo, isso se vão encontrar. Aí o que é que nós precisamos aqui? Precisamos de autoconhecimento. Não é à toa que eu conheço ti mesmo, está aí no Evangelho. Onde colocarmos os pensamentos e os sentimentos, aí se nos desenvolverá a própria vida, porque vivemos sob a influência das crenças, valores que alimentamos, das emoções que cultivamos, das aspirações e dos propósitos que guiam o nosso cotidiano. Uma das primeiras coisas que nós precisamos aqui discernir é que sentimento é uma coisa, emoção é outra. Sentimento foi o que eu acabei de falar, que é alegria, raiva, tristeza. A emoção é o resultado do que nós sentimos desse sentimento. Aí já vem falar das sensações físicas. É igual quando você sente uma alegria extrema, o coração bate, né? Você fica no estado de êxtase. A mesma coisa se você estiver triste. Se nós estivermos tristes, qual é a emoção que nós vamos sentir? Baixa, queda de energia, vamos ficar sonolentos, vamos querer ficar na nossa caminha, não queremos conversa, porque o corpo não responde. E aí é quando nós, essa é uma dificuldade encontrada na alteração ou na mudança do nosso comportamento, porque nós confundimos as duas coisas. Quando nós estamos num processo de mudar algo em nós, que, por exemplo, a impaciência, pessoas que são extremamente impacientes. É necessário lembrar que a impaciência vai o quê? Também vai acelerar. Quando basta você lembrar agora em alguma coisa que aconteceu que você ficou muito impaciente. Às vezes nós não temos paciência, por exemplo, de ensinar um funcionário novo, por exemplo. E aí esse funcionário é um funcionário que aprende por repetição e você tem que ensinar várias vezes. O que você sente? O coração acelera? Você fica irritado, o corpo parece que fica, né, num estado que você tem que sair. Essa é a emoção. E isso, uma vez já estando em nós registrado, porque não é nessa encarnação que nós estamos aqui impaciente, a gente já vem de muito tempo, e então isso já está impregnado em nosso ser. E aí nós temos que alterar isso. Só que não vai ser fácil. Por quê? Isso já está em nós registrado de forma que toda vez que você vai trabalhar a paciência, o que vai aparecer primeiro? Os sintomas físicos, ou seja, emocionais da impaciência. Aí você precisa entender que faz parte, porque senão sabe o que acontece? A gente fala assim, não consigo mudar, não consigo ser paciente, desenvolver em minha paciência. E isso serve para todas as alterações que a gente queira, espirituais que a gente queira fazer. Mas uma vez que você entende, não, ainda eu tenho que trabalhar mais porque é natural que eu esteja sentindo, porque faz décadas que eu estou sentindo isso, e agora para mudar, né, regravar a fita, vai demorar um pouco. Então é que aí entra a questão da paciência. E muito mais do desejo de realmente querer mudar. Então, entendendo isso, a gente começa a trabalhar nosso autoconhecimento, primeiro o autoconhecimento, e aí trabalhar as dificuldades que a gente tem. Então é necessário a gente entender isso, tá? 461, também. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Resposta. Difícil distinguir entre nossos pensamentos e sugeridos. Importante é decidir o que fazer, assumindo a responsabilidade. Só que os espíritos já deram um bom recado, né? Mas se a gente se decide pelo bem, né, voluntariamente, eu desejo trabalhar no bem. Eu quero ser alguém do bem, eu quero alguém que contribua com o lugar onde eu vivo, com as pessoas que estão me cercando. Aí eu já vou ter melhor, e trabalhando autoconhecimento. Não tem como fugir disso aqui sem autoconhecimento. Não tem. E sabe até por quê, gente? Porque, como diz Miramês, nós achamos assim que nosso pensamento ele é contínuo. O tempo todo nós estamos pensando.
Iramês Espírito diz que não. Que nós temos lacunas. E é nesta lacuna que está o perigo. Então, por isso, nós temos que ficar aqui cuidando dos nossos pensamentos. Porque senão a gente vai achar que tudo aquilo que a gente pensa é nosso. E o espírito, ainda sabendo das dificuldades espirituais que possui, vai dizer assim, não, sou eu mesmo. Nem sempre, meus irmãos, nem sempre. Mas aí vem a pergunta, né? Mas, puxa vida, então não seria mais fácil a gente saber logo assim, qual é a fonte desse pensamento, do que ter todo esse trabalho para distinguir qual que é o pensamento meu, qual que é da espiritualidade? Seria mais fácil, né? Só que não. Vem o Allan Kardec e vem falando assim, se nos fosse útil distinguir claramente nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazer. Deus é perfeito em tudo, então Ele teria dado. Como nos deu poder distinguir o dia da noite? Quando a coisa é vaga, é porque convém que assim seja. Então, primeira coisa aqui, temos que analisar os nossos pensamentos todos os dias. O que não pode, por que não pode ser assim? Primeiro, porque muitas vezes nós temos um insight do que virá para nós. A espiritualidade amiga, muitas vezes, através do sono, quando estamos desligados do corpo material, na espiritualidade nos prepara para algumas situações que vão ocorrer, de boa ou de ruim. E nós não estamos adestrados nem para uma coisa nem para outra. Para a boa a gente está, sabe por que não? Porque se a gente soubesse de alguma coisa boa que vai acontecer, o que vai acontecer com nós? Ansiedade. Amanhã, mas será que vai acontecer amanhã? Mês que vem, esse mês, 15 dias, eu preciso tanto que isso aconteça, de repente. Ah, não, vem uma situação que não vai ser tão agradável. Aí piorou para nós. Porque nós somos mestres em ficar pensando sempre o pior. Aqui dirá lidar com esse pior. Então, não. E outra, nós precisamos ter o mérito das coisas. Deus nos criou de tal forma que nós precisamos fazer o esforço para as coisas, porque se viesse tudo de graça para nós entraríamos primeiro na inércia e segundo, naquele sentimento de que a vida não tem graça. Tanto é verdade, vamos não generalizando, mas aqueles que têm muito financeiramente falando, são pessoas que têm horas que não têm mais graça na vida. Tudo é muito fácil. Quando é provado cientificamente que nós somos movidos a desafios. Quando o desafio é vencido, nós somos felizes. A gente diz assim, nossa, eu posso, eu consigo, eu vou. Então, isso que nos move. Então, por isso que não vai ser tão fácil como a gente pensa. Né? E que bom que não é assim. Né? Aí temos lá, a 463. Disse a respeito do pensamento que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato. A gente pensa assim, às vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem, siga o primeiro impulso. Depende muito. Aqui precisa uma avaliação muito, sabe, de sintonia fina para que a gente consiga dizer, não, é isso que eu tenho que fazer, de impulso. Então, muito cuidado, até para fazer o bem, gente. Às vezes a gente, na ansiedade de trabalhar com Jesus, a gente sai fazendo sem perguntar. Perguntar para a pessoa se ela quer e pensar se eu não estaria invadindo ali uma situação que essa pessoa precisa vivenciar. Às vezes a gente na ânsia vai lá e tira dela uma situação que ela precisa aprender. Então, qual é o auxílio que eu tenho que dar? Então, a gente precisa cuidar. Pode ser bom ou mal, de acordo com a natureza do espírito encarnado que o recebe. E aí vai estar por conta do quê? Ser bom ou mal? De como eu ajo na minha vida. Quem é ele no dia a dia? Então, dependendo, claro, vai haver pensamentos muito bons, mas sempre com o radar de que somos guisados e então em algum momento pode não ser tão bom. Então a gente precisa cuidar. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Como é que é esse ouve? É ouvir aqui?
Se é sugerido, então não é aqui no ouvido, é aqui no coração. Embora muitas vezes a gente ouça. Sabe aquele ouvir que a gente fala assim, nossa, passou uma coisa que parecia que estava dentro da minha cabeça pensando. Parecia que era eu pensando. Ou eu ouvi assim aqui dentro, a gente fala, eu ouvi aqui dentro. Quando você pensa assim, eu ouvi aqui dentro, pode saber que é uma espiritualidade assim falando com você. Agora também existe um ser interno, lá do passado, a Tere lá do passado, que também está morando aqui. E a Tere, legião, sabe Deus quantas encarnações teve, que também está aqui. E essa Tere do passado, né, gosta muito ainda de coisas, embora a gente dá uma segurada, que das paixões vividas no passado. Basta a gente pegar um passado bem remoto, a gente vai ver como é que eram as sociedades lascivas. Muita comida, muita sexualidade, muito jogo de poder, muito não estava nem aí com ninguém. A gente vem de lá, meus irmãos. É de lá que a gente vem. Então, por mais que a gente faça esforço, a gente tem que estar isso em nós, lá dentro. Então, pode vir em algum momento. Então, ouvir, daí sim, mesmo que sopre no ouvido algo, puxa seu coração para aquilo. Mas puxa a doutrina espírita, puxa os ensinamentos de Jesus. Nossa, para mim a doutrina espírita é nova, nem entendo bem. Então, traz Jesus. Jesus é conhecido no mundo. O que Jesus faria? Né? O que Jesus deseja? E assim. E também uma outra coisa. Aonde não tem pensamentos de egoísmo, onde tem pensamento só de não perdão ou de perdão, aí a gente vai vendo. Onde a gente convive? O que mais tem? Conversa sobre perdão, sobre paciência, sobre violência. Aonde que eu estou? Se eu estou é onde tem, é onde eu estou me sintonizando. Aí eu preciso sair dessa sintonia. Então, vamos trabalhar diferente. Alegria, paciência, compreensão, perdão, não ressentimento, não melindre. Aí não sei o que é melindre, vai estudar o que é melindre. O espírita deveria estudar o melindre, que é uma das coisas que nos emperra nessa vida. É praticar a caridade. Quem pratica a caridade já fica imune um pouco. Não vai ser 100%, mas já ficará. Porque a caridade, a gente não está falando agora também só da caridade de abrir o guarda-roupa, chegou a estação do verão. Vou fazer um limpa no guarda-roupa porque eu preciso de roupa nova. Eu vou fazer um limpa na casa panela, porque lá no meu casamento faz 50 anos que eu estou casada. Não estou falando dessa caridade. Porque essa é muito fácil, todo mundo faz. A gente está falando da caridade, pequenas caridades. No dia a dia, além de você trabalha, um olhar, um abraço, um sorriso, pouco. Mas tem pessoas, é muito, muito triste a gente saber de pessoas que falam assim, nossa, eu nunca recebi um abraço pelo algo que você me deu. E você falar com pessoas que são renegadas aí pela sociedade, e você a atende de forma amiga, né? Com carinho, e ela fala, nossa, você vai conversar comigo? Gente, eu não estou contando coisa que a gente não vive. Você vai conversar comigo? Sim, vamos conversar com você. A empresa que eu trabalho, nós temos toda a diversidade de pessoas que vocês possam imaginar. E eu faço a integração. Me emociona, porque é muito lindo de ver a diversidade olhando para a gente e falando, não acredito que vocês vão me contratar. Sem outras perguntas. Para nós interessa duas coisas. Se tem o técnico e se tem uma conduta moral. Não importa quem é a pessoa. Porque para nós precisa ter para trabalhar na nossa empresa. Entende? Aí você vê isso. Uma pessoa ter que agradecer porque você a recebeu, porque você sorri para ela, porque você ouve ela e você respeita, você abraça. Muito triste isso. Cara, isso é uma caridade. E aí por aí vai. Pequenas coisas todos os dias. Não precisa grandes. Né? A 464
pergunta, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudar o caso. Não parar, aí é parar, gente. Parar, porque lembra dos pensamentos contínuos que a gente acha que é nosso? Não, é meu, que eu sou mesmo uma pessoa que tem problemas, dificuldade nisso, naquilo, na outra. Então é meu. Não. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Agora, que bem que é esse? Eu conheço, através dos ensinamentos de Jesus, eu sei quais são os bens do qual que está sendo falado. O que é o bem? É o bem que Deus deseja ou é o bem que eu acho que é o bem? Então, precisa. Aqui, gente, tem que ter estudo, palestra, ler os livros. Já li os romances, ótimo, já entrei nesse mundo espiritual. Agora vamos pegar os livros doutrinários, vamos aprender, porque é isso que vai dar suporte para que a gente caminhe entendendo o que a gente está vivendo, o que a gente está sendo falado. Porque aí, se for sugerido alguma coisa para mim, eu vou passar pelo crivo da minha razão, da minha lógica, do conhecimento que é teórico que eu tenho e vou para a prática. Porque senão a gente não consegue. E cabe a vós fazer a distinção. A minha responsabilidade é escolher para que lado que eu vou. Eu vou atender a ter do passado tenebroso ou vou atender a ter que está começando os meus passos, aí, mas que quer caminhar com Jesus. Qual que eu vou atender? Caminhar com Jesus não é fácil, né, gente? Vocês sabem disso, né? Porque para caminhar com Jesus a gente tem que sufocar lá certas coisas e nós que florescer. Chamamento do passado, a gente fala, não. E caminhar com Jesus é o quê? Perdoar, não é fácil. Ter paciência, não ter raiva. É muita coisa aí que a gente vive ainda muito fortemente em nós, né? 4.6. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal? E aí essa pergunta aqui às vezes assusta um pouco, né? A gente fala, nossa, mas Deus permite isso aqui para vos fazer sofrer como eles. E aqui o que a gente vai entender? Os espíritos que estão em sofrimento e que querem fazer com que as pessoas passem o mesmo que ele, são espíritos que estão afastados de Deus. Mas não dá para a gente chamar de mal. Quando a gente fala o mal, a gente está falando aqui de ignorância do conhecimento dos ensinos de Jesus. E às vezes esse espírito, claro que alguns, eles trilham esse caminho do mal, já chegam até a crueldade já tem muito tempo atrás. Mas aqui nós não estamos falando desse espírito. Nós estamos falando daquele espírito que está afastado de Deus por não confiar mais em Deus. Um dia ele confiou. Do jeito dele. Daquele que acha que Deus tem que fazer tudo porque eu sou filho dela, não posso passar nenhum perrengue na vida. Aí ele vem para uma encarnação com algumas expiações, alguma prova ferrenha, e aí ele não dá conta, porque ele não tem um entendimento, ele não conhece, ainda não está com aquele ímpeto ali de caminhar com Jesus, e aí a coisa tem que ser do jeito dele, e aí ele pede para Deus, porque vocês já viram que nesses noticiários que dão aí, muito desses documentários que tem na Globo e por aí, que daí esse pessoal que é lá, que são os que roubam, os que vendem droga, que vão sair para roubar. Achei muito interessante um dia. Eles se reunindo, eles rezaram, eles não saíram para assaltar. E vamos em nome de Deus. Esse tipo de espírito, daí a coisa vai dar errado para ele. Aí pode não dar errado para ele, mas ele chega, pai, mãe, alguém que ele ama muito, teve um infarto e morreu. Meu Deus, mas Deus, entendeu? É confusão daquela coisa sobre Deus. Esse espírito que então vivencia situações assim, de traição, né, de assassinato, que acontecia muito no passado, de assassinarem o senhor da fazenda, o senhor feudal, para roubar as coisas deles, traição da esposa, traição do marido. Enfim, esse tipo de pessoa, ele deixa de confiar em Deus.
E ele vai, e ele não quer saber. Tanto que nós recebemos um trabalho mediúnico, quando a gente vai, eu não quero nem escutar. Eu só quero nem escutar. Onde estava Deus quando eu precisei? Que eu morri de fome, eu morri na sarjeta, ninguém me cuidou, minha mãe me abandonou, onde é que estava Deus nessa hora? Eu não quero saber, não quero saber. E eu vou continuar mesmo no caminho que eu estou. É esse tipo de espírito. Então, quando ele vê nós felizes aqui, ele não aguenta isso. Então, é como ele vê. Uma vez entendido isso, vamos em frente. Aí, continua aqui, na mesma pergunta. Mas isso não diminui seus sofrimentos? Porque deveria. Né? Se eu faço o outro sofrer, tanto quanto eu deveria estar bem tranquila. Não diminui o sofrimento. Muito pelo contrário. Porque ele está aqui, indo até contra uma lei de amor, não vai ser feliz mesmo. Não, mas fazem-no por inveja. Eu queria ter aquilo que o outro tem. Ou eu queria ser como o outro, aí eu não consigo. E por não suportar que sejamos felizes. Agora, não precisamos ser felizes na abundância. Às vezes, na escassez, nós também estamos felizes. Esperando que o tempo, né, faça o seu papel. Estamos ali, fazendo o nosso. E estamos felizes. E claro, também na abundância. Aí piorou. Eles não entendem. Aí piorou que eles não entendem. Aí sim, a gente fala assim, graças a Deus que eu tenho gratidão. Graças a Deus que eu estou aqui no aprendizado, na escassez, ou daqui a pouco estarei bem. Aí que eles não entendem bem isso. E aí daqui a pouco a coisa se ajeita, eles falam, mas como assim? Mas aquele Deus não é mesmo meu. Aí que eles não se sentem filhos de Deus uma vez. Desejam impor os mesmos sofrimentos que sempre por estarem afastados de Deus. Vamos em frente. E é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a alguma outra influência espiritual contrárias que se exercem sobre nós. Então nós precisamos ter o mérito daquilo que nos chega. Então se nós temos... e outra, livre-arbítrio. Lembrem sempre disso. Livre-arbítrio. Uma vez semente plantada, será colhida. E se nós não plantamos em nós as sementes do amor, quando a gente fala, olha, eu falei a semente do amor, as sementes do amor, por quê? O que é o amor? É um conjunto de virtudes. Não é? É o conjunto das virtudes. Se são sementes de virtudes, qual delas eu preciso trabalhar mais, ou semear e regar dia a dia com o meu pensamento, com as minhas ações, para que eu saia daqui melhor do que quando cheguei? Porque isso tem que ser o nosso papel, nós temos que perseguir isso, gente. É quem eu sou, o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, e eu preciso estar ali. Eu não posso começar, eu não vou contar mais. Deixa lá, pega outra. Não, vou trabalhar outra vez. Começa e vai encontrar a mesma dificuldade. Mas claro que vamos encontrar a mesma dificuldade. Não vai ser muito difícil para mim, vou para outra. E aí chega o dia de partir. Aí chegamos lá, e aí? Vamos fazer lá a lição da casa da espiritualidade, então vamos verificar o que foi que eu fiz, como é que eu não fiz, o que foi, me esforcei. E aí é quando a gente precisa pensar nesse momento e seguir, é fazer. Então, sei lá, às vezes existem pequenas coisas que eu faço, que eu acho que são pequenas, mas que em família produz grandes problemas. Querer resolver o problema do mundo, por exemplo. Querer controlar a família. Como que nós vamos? E aí sou controladora. Eu controlo a minha família. Seja homem ou seja mulher. Eu controlo a minha família. Porque eu tenho essa responsabilidade. Será? Espiritualidade fala que não. Aqui eu falo. Livre-arbítrio. A gente só pontua. A gente não. Porque saiu da pontuação, começou a querer brigar, começou a querer exigir. Pronto. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado se a gente tem papel de mando. Porque, claro, em casa sempre vai se destacar. Ou o esposo ou a esposa vai se destacar mais, né, no âmbito familiar. Eu tenho funcionários sob minha guarda. Eu sou pastor.
sou um chefe de terreiro, entendeu? Onde você estiver, muito, mas muito cuidado, porque ali nós somos um chamariz, e como a gente tem a questão do orgulho controlador, como é que eu vou saber quando é coisa sugerida para mim e quando não é? Olha o perigo. Quanto maior o seu poder, que seja no material, porque no espiritual desça muito, para ficar atento, para conseguir fazer o seu papel, o nosso papel, da melhor maneira possível. Porque o orgulho, gente, é uma das coisas que mais nós temos. E ele vai nos direcionar. E aí a espiritualidade não tão amiga vai pegar aí. A espiritualidade vai pegar onde está o nosso ponto fraco, que nós ainda talvez nem tenhamos descobrido ou descoberto, mas estamos levando assim, sabe? Dá uma picadinha aqui, uma picadinha ali, acha que está tudo certo. Não está. Então a gente precisa ver. E por que Deus permite a má influência? Por quê? Ele não é o Pai, é misericordioso, do bem, do amor. Eu estou fazendo aqui o melhor que eu posso. Ao para a palestra, eu leio, faço minha prece, encapuro os outros, eu procuro melhorar. Né? Só tento, mas não estou Deus deixar. Mas muito simples o que ele deixa. Para testar a nossa fé e a nossa constância no bem. Duas coisas que a gente não tem. É duas coisas que precisamos o quê? Robustecer em nós. Porque a gente não tem nem fé e nem constância no bem. Não estou generalizando, porque tem um espírito superior ali, ó, que mesmo deve ter, né, que consegue. Eu, particularmente, estou na luta. Né? Não tem jeito. Por que da constância? Por causa das paixões. São muitas paixões nesse mundo, boas paixões, né? Provocam bem-estar no nós. É muito bom. Só que não serve mais. Não é lícito mais para nós. Então a gente precisa estar cuidando. Mas sempre haverá alguém que influencie para o bem. Sempre vai ter. Então olha a figura lá. A gente sai, vai para balada, vai para uma festa, vai para um churrasco em família. Então aqui a gente está vendo aqui, ó. Aqui é só uma ideia, mas isso aqui serve para qualquer lugar. Porque em todo lugar que nós estivermos, estaremos sendo influenciados. Onde for. Se nós não formos influenciados diretamente, seremos influenciados pela energia do lugar. Então precisamos ter cuidado aí. Se casar com aquilo que nós temos lá, sufocadinho, pode saber. Então veja, aqui nós temos, tá? Vários espíritos se aproveitando de algumas situações, e aqui, num ambiente como esse, em qualquer outro, não vai ser nada beba, fume mais, use mais droga, não é só isso. É instigar em nós o que nós temos de ruim. E olha a espiritualidade lá. Né? Cuidando, velando, aqui é a mesma coisa, caída já, tanta dor, de tanto sofrimento, dessa espiritualidade negativa em cima de mim, está difícil de eu subir, né, para o segundo andar, só fico lá no térreo. Primeiro andar, então, eu já joguei alto, segundo andar. Estamos no térreo, a gente quer ir para o primeiro, não dá, não tem força, a espiritualidade, ó, vem perto e fala, vamos, tenha coragem. Você tem uma coisa que a espiritualidade sempre vai fazer, você tenha coragem, estamos com você, isso vai passar. Desenvolva aqui as tuas competências da coragem, da força, da alegria, da resignação. Essa palavra resignação, quando você ouve ela, é ruim. Eu, quando eu ouvi, eu falei assim, uma resignação, meu Deus, como é que você resignar com uma situação, né? Para mim, parecia que me jogava para baixo. Aí, nada como estudo do Evangelho, né? No Evangelho, a gente aprendeu o quê? Resignação é obediência às leis de Deus. É obediência aos ensinamentos do Cristo. Que é, tudo tem um tempo, é necessário que nós amadureçamos em algumas coisas, então virá situações, mesmo para a gente perceber se a coisa está indo bem. E aí a gente se resigna, é simplesmente uma obediência ao momento que eu estou vivendo. Apenas isso. 402. Os maus espíritos podem se aproveitar de circunstâncias correntes para nos fazer errar. Mas eles também podem criar
Aí a gente precisa ficar atento nisso. Eles criam situações, assim como a espiritualidade superior cria situações, isso vocês podem ver muito nas obras de André Luiz, cria situação para o bem, tem eles que também sabem criar para o mal, porque é uma ideia errônea da nossa parte achar que espíritos dessa envergadura aqui, rural para baixo, eles não têm conhecimento. Ah, tem. Eles podem se adestrar muito lá na espiritualidade. Eles têm conhecimento, sim. Tem manipulação de energia, é uma delas. E dependendo da situação, eles têm conhecimentos muito superiores ainda para trabalhar com os encarnados que são alvo deles. Então não vamos achar que, porque é um espírito aqui que só está aqui no mal, que ele não tem conhecimento. Mas só a presença dele já prejudica, sim, só a presença, claro, a energia deletéria vai nos prejudicar. Mas são espíritos adestrados, e se eles não eram, eles ficaram, porque eles fazem parte do plano superior, que também estuda como é que se manipula a energia, como é que se faz para que a outra pessoa faça o que eu quero que faça. Quem conhece a linguagem não verbal, a gente já utiliza aqui. Eles vão utilizar algo similar, então fiquemos atentos. E uma coisa, quando nós ficamos nesse universo espiritual do bem, nós criamos uma aura, um campo energético do bem. Esse campo energético do bem, ele é composto de determinadas energias, de uma, como é que eu digo para você, de uma combinação energética, que quando esses pensamentos que eles querem trazer para nós, quando eles entram em contato com este campo, já que eu vivo mais nesse bem, procuro pelo menos a maior parte das vezes estar nesse bem, quando a coisa acabou eu volto, não dou muito tempo para a coisa ruim ficar em nós, quando entram em contato conosco, o Miramês fala que eles são queimados, e aí eles não nos atingem. Então é uma coisa boa, né? Coisa boa. E aqui eu vou entrar um pouco nesse tema. Não tem como a gente não falar um pouquinho sobre isso aqui. Porque a gente tem a noção, quando se falar em obsessão, o que está acontecendo. Porque nós falamos até agora de uma influência espiritual mais leve, né? Do dia a dia, daqueles que querem andar no bem e aqueles que querem nos tirar desse caminho. Então vamos sugerir para nós ideias que não são felizes mesmo, para não permitir assim que nós caminhemos, que a gente avance, né? Tudo aquilo que a gente já falou aqui. Mas existem algumas situações que nós fizemos tanto no passado para alguém, que esse alguém se tornou nosso inimigo ferrenho. E às vezes a reencarnação faz com que eles não nos encontrem. E às vezes alguém teve uma encarnação na vestimenta masculina e daí vem na feminina e vice-versa. E aí eles demoram um pouco para achar. Mas sabe por que encontram? Porque existe a ressonância em nós. A culpa faz com que eles nos encontrem. Porque a culpa faz com que nós hajamos no nosso dia a dia de forma tal que nós criamos uma sintonia, um magnetismo que eles nos encontram. E aí alguns falam assim, você se escondeu no corpo de mulher, pensou que eu não ia te achar, te achei, ou vice-versa, te achei. A gente ouve bastante eles falarem isso. Né? Ou então, aquele sentimento de culpa e algumas paixões que a gente vai vivenciando, a gente vai deixando, que aquilo vai tomando conta. E quando a gente fala de paixão, não é só essa coisa dos vícios, por exemplo, do sexo exacerbado, bebida, mas a gente está falando da vaidade, por exemplo. Nós estamos falando de tudo aquilo que é o inverso da lei de progresso para nós. E aí esse espírito nos encontra. E aí ele vai começar um processo para fazer com que a gente pague aquilo que ele acha que a gente deve. Porque para ele não existe esse conhecimento que nós temos. Só vivencia uma situação de obsessão
uma vez que o obsessor também causou algo para também acontecer uma reparação. Aí acontece a reparação, ele não tem conhecimento, é aquele que acha que Deus não é justo e que precisa fazer a justiça. Então quando a gente fala para ele assim, mas por que aconteceu isso com você? Ah, porque Deus não sei o que, você está aqui se comunicando conosco. Então significa que você é um espírito imortal, já viveu outras situações. Aí eles começam a ficar meio assim, como assim? Eles não lembram, não sabem, então estão cegos. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a gente precisa ficar muito atento em tudo que nos chega, e agora não é só de pensamento. O que está acontecendo aqui no meu dia a dia? Daqui a pouco começa a ir mal no meu trabalho, daqui a pouco começa a surgir calúnia, daqui a pouco começa a surgir alguma situação complicada dentro do meu lar, daqui a pouco a doença, enfim, diversas situações. Alguém começa a entrar em depressão, eu começo a entrar em depressão, então é bom a gente dar uma pincelada geral aqui. Alguns fatores que predispõem à obsessão. Olha que são muitas. E a gente vai se identificando com muitas das coisas aqui, gente. É aonde eles vão pegar. Agressividade, ciúme, cobiça, complexo de culpa, é muito forte no complexo de culpa. De grandeza, de pobreza, de riqueza, sentimentos de vingança. Quem tiver dificuldade de perdoar, eu não sei quando é passado. Você tem alguém lá no passado que eu andei, né? Magoando muito. Muito cuidado aqui. Complexo de inferioridade. Pós-pandemia, isso aqui ficou muito sério. Baixa estima geral. Então, por quê? A gente entrou muito em contato com nós mesmos na pandemia. Então, aí a gente começou a ver muitas coisas em nós que a gente já não gostava, lá piorou. Então, é hora de trabalhar muito isso aí. Complexo de superioridade. Cuidado. Desamor, aqui também. Nem sempre fomos amados pelos nossos pais como gostaríamos. Eu tenho dificuldade nesse campo aqui. Então, é desamor por aquilo que eu sou, pelo que eu tenho, por tudo que me chega. Dificuldade de perdoar, disputas de poder. Orgulho. Quando a gente fala de orgulho, vai ver o que tem lá no tacho do orgulho. O que tem orgulho? A gente fala, é orgulho, mas o que é orgulho? A gente precisa saber. O que tem dentro desse tachinho aí? E a gente já fez até um estudo sobre isso, nos nossos estudos aqui. O que tinha dentro do amor? Ele era composto de quais virtudes? E quais as negatividades que existem dentro, pelos sentimentos ou vivências negativas que estão dentro do orgulho. A gente precisa entender. Porque aí sim, eu sou orgulhosa. Mas por que você é orgulhosa? A nossa resposta é muito simples. Mas não é, o orgulho não é algo simples. Precisa ser estudada. Para quê? Para que você tenha autoconhecimento. Chega alguma coisa diferente. Está testando o meu limite. Está testando a minha vaidade. Está testando aqui a minha falta de modéstia, minha arrogância. São coisas que estão dentro do orgulho. Egoísmo, mágoas, ressentimento. Quantos de nós temos? Mágoa de ciência, mulherada, a gente gosta de uma fofoca. E às vezes a gente está trabalhando, aquela não quer saber. Aí o grupo que eu trabalho já gosta de uma fofoca, a gente já o outro te envolve e você vai. Então, cuidado. Pessimismo. Mágoas e sentimentos, já falei, né? Raiva, rancores, vaidade, avareza e vícios de todas as ordens. Então, assim, devemos beber? Não. Mas, ainda a gente toma uma cervejinha. Mas quanto que eu tomo? Nossa, eu tomei tanto que eu nem fiquei bêbado. Liga as antenas. Fumei tanto que nem passo mal, não estou bem no meu
irmão, liga as antenas, liga as antenas. Você não está sozinho nisso. Então, cuidado. Tá? E como é que age, então, esse obsessor? Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidiante penetra na mente do futuro hóspede que, desguardado, desatento das reservas morais necessárias, começa a dar guarida àqueles pensamentos infelizes, incorporando-os na própria concepção e traumas do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Esse aqui é o Manuel Flamengo Miranda. Quem quiser saber muito sobre esse mundo, da mediunidade, das obsessões, é ele. Recomendo super o Manuel Flamengo. Então aqui, ó, muito cuidado. Então quando eles veem, né, sutilmente, porque eles não... A gente acha que o obsessor vai chegar, pá, eu já sei que é ele. Mas capaz, claro que não. É igual quando a gente... Só uma analogia. Às vezes o filho precisa que você... que ele muda algumas situações. Você fala, não adianta. Aí fica a mãe, faz. Normalmente é a mãe, né? Às vezes o pai, mas mais a mãe. Não começa assim pelas beiradas. Mas às vezes não tem que acreditar assim, a gente vai pelas bordas. Isso também, porque claro, eles não são bobos nem nada, eles não vão deixar a gente já saber que tem uma coisa que eles estão por ali. Porque se eles deixarem muito claro o que você vai fazer, vai fugir. Vai correr para casa espírita, tomar pasta, tomar água frutificada, vai tomar uma pasta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Reza, aí aqui você pega 15 dias de reza, direto. Não vou comer carne para fazer dieta aqui, para me conectar melhor com o meu anjo da guarda, porque eu estou em situação de perigo. Você sabe o que a gente vai fazer, né? E ou então vai para o terreiro, né? Quem for do terreiro, ou vai. Não, porque lá vou fazer um trabalho para mim, para já melhorar. Eles podem fazer o trabalho que for, e eles vão fazer. Os amigos espirituais que lá estão, porque quem tiver preconceito com a Umbanda vai conhecer a verdadeira Umbanda, que vai ver que não é assim. Né? Então, valorosos espíritos trabalhando lá. Quando não aparecem, é porque os médios que lá estão não são aqueles que essa espiritualidade maior precisa para fazer o trabalho no bem, para os espíritos, irmãos nossos que precisam ainda daquele ritual. Então, é necessário a gente entender que vai ser tudo muito sutil. Por isso, a anteninha ligada o tempo todo em casa. Começou a surgir um foquinho para discussão e um foco muito perigoso, gente. Muito perigoso. Política. A política é um Deus nos acuda. Quem defender ferrenhamente, tenha cuidado. Tenha cuidado. Não vamos esquecer que existe uma espiritualidade superior, tentando que tudo fique bem, mas também temos uma espiritualidade inferior e ela está trabalhando muito, mas muito mesmo, para combater o bem. Jamais vai acontecer. Mas eu sou que instrumento que eu quero ser? Eu começo a ter discussão em casa, eu vou começar a brigar também, porque minha esposa, meu marido, eu sou espírita, ele quer ir lá na evangélica, online, não pode haver discussão, não pode haver briga. Se no lar começar a surgir coisinha aqui, coisa aqui, coisa outra, abra o olho. Das duas, uma. Ou sou eu, que estou perdido, né? Deixei que as minhas imperfeições recrudescessem, ou essas mesmas imperfeições que eu tenho estão sendo veículo da espiritualidade inferior trabalhando e destruir tudo que eu tenho. Ou conquistado de bom, espiritualmente, materialmente, seja como for. Então, muito cuidado aqui. 467. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? 469. Como se pode neutralizar a influência dos espíritos maus? A gente aqui já comentou, já falamos sobre isso, mas nós temos uma resposta aqui da espiritualidade. Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Porque você já viu como é que nós confiamos em Deus?
Enquanto a coisa está indo mais melhorzinha para melhor, nossa, Deus, guia, cuida da minha família, eu tenho emprego, tudo confio em Deus. Agora chega uma situação de aprendizado. Uma doença, né? Revés financeiro, uma separação às vezes, né? Alguma coisa. E daí eu confio em Deus, faço tudo direitinho e a coisa acontece. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Eles querem nos dominar de tal forma que a gente faça o que eles determinam, o que eles querem. E eles conseguem. A gente sabe que tem muita gente que... Por que eles conseguem? Porque quando eles conseguem fazer esse trabalho, porque o meu sentimento de culpa faz com que eu me entregue a eles. Porque é o espírito que eu tenho uma dívida com ele. É por isso que ele está ali. Porque o obsessor, ele só é porque eu fiz algo para ele que faz com que ele se sinta tão magoado, tão profundamente atingido, que ele quer se vingar. Então, ninguém passa por uma obsessão, porque lembra que Deus é justiça, é misericórdia, é compaixão, não permitiria que nós tivéssemos uma influência nesse nível por nada sem motivo. Desconfiar especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que tentação externa? Muita da que está aqui. E é aqui. Porque os espíritos só têm ascensão a mim se eu der para ele o combustível necessário. Senão não vai nos atingir de alguma forma, vai. E lembrando, às vezes, muita coisa. A pessoa fala assim, uma adendo aqui. Fizeram um trabalho para mim. Você vai, uma pessoa, a pessoa fala assim, fizeram um trabalho para você. Aí você fala, meu Deus, mas como assim? Fizeram, acho que precisa desmanchar esse trabalho. Aí vai ser feito esse trabalho. Mas como é que Deus deixou? Como é que Deus permitiu isso? Permitiu por quê? Porque já estava programado para mim vivenciar alguma situação que me levasse a um despertamento das virtudes ou de uma reparação devida, e aí aquilo, seja qual for o que vem, e pode vir no trabalho, pode vir numa calúnia, pode vir qualquer, que vá fazer o mesmo papel. É a bondade divina se fazendo, é me protegendo para que aquilo não venha a ser a mais do que eu preciso. Mas então não tem aquilo de culpar a divindade ou os amigos espirituais. Nossa, mas eu sou espírita! E como que isso aconteceu? Os espíritos não viram? Viram, sim. Então, assim, é devido. Então é aproveitar. Tudo de ruim que nos aconteça é difícil, eu falo por mim também, é muito difícil quando chegam as coisas ruins para nós, que nós achamos ruins, né? Que para a espiritualidade não é muito difícil a gente dar conta. A gente cai, né, se desespera, a gente vai para baixo, ou vai para cima do outro, aí o que a gente faz? A gente não dá conta sozinho, busca ajuda. Busca ajuda espiritual, sem dúvida nenhuma, é a primeira coisa que nós temos que procurar. E depois nós vamos procurar ajuda profissional esclarecida. Homem e mulher, vai. Homem nada, se alguém falar assim, você tem que ir para o psiquiatra, vá. Então, o psicólogo está achando que eu sou louco? Mas imagina que eu sou homem, como é que eu vou? Eu vou para o psicólogo, que dirá, eu vou para o psiquiatra, e meus amigos vão falar que eu sou um fraco. Sim, a gente é. Sou fraco aqui dentro e eu preciso melhorar. E vai, né? Então, não pense mais que não é bom. É bom. Terapia espírita. Prece, recursos internos. Prece, o pensamento e a vontade. Busca do conhecimento, prática do bem, reforma íntima. Pensamento e vontade, a gente já fez aqui, né? Recursos externos, atendimento fraterno na casa espírita. Vá buscar ajuda, vá conversar. Passe. O passe é muito bom.
água fluidificada, que os amigos espirituais colocam lá os recursos necessários espirituais para nos fortalecer, para nos ajudar. Apoio familiar, vamos trazer o Evangelho no Lar aqui junto. Se a família não quer fazer, faz sozinho. Quem é que é necessitado? Sou eu? Então eu vou fazer. O outro não quer? Direito dele, respeita. Não, mas se você não fizer, o que adianta? Aqui na casa não vai se melhorar. Um só orando, fazendo o Evangelho no Lar, já modifica toda a ambiência energética, vibracional da casa. E os amigos espirituais estarem lá ajudando. Palestra, nas palestras a gente ouve muita coisa, mas ler, autoconhecimento é ler. E esse, claro, em casos muito graves, sessão de desobsessão. Tem um outro centro aí que faz, aí, especializado nisso, consegue ajudar nesse sentido aí. Mas não adianta nada fazer isso aqui como um recurso imediato e depois abandonar, gente. Não adianta. É seguir firme na missão. Indo para o final, André Luiz, Chico Xavier, não se esqueça de que compacta assembleia de companheiros encarnados e desencarnados. Vocês sabiam que o encarnado ele pode dissediar a gente também? Presta atenção nisso aí. Conhece-lhe a personalidade e segue-lhe a trajetória pelos sinais que você anda fazendo. Sabe os rastros que ele vai deixando? É por aqui que eles vêm. Estão muito atentos. Então, vamos prestar atenção aí. E aqui, encerrando, Emmanuel é aquele espírito que fala na lata que ele tem que falar para a gente. Né? Estejamos assim convictos de que os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Ou seja, como eu me comporto, como que eu penso, como que eu ajo e tudo mais. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, temos nosso tesouro onde colocamos o nosso coração. Então, que o nosso coração vibre na harmonia, na paz. Difícil manter? Sim. Então, meditação, sai pro parque, vai andar, faz caminhada, mas sai daquela vibração, sai. Percebeu que entrou? Sai. Não faz da cama um lugar quentinho, o seu reduto da casa familiar, o seu lugar aqui que eu me sinto protegido. Não. Sai, vai para casa escrita, conversa, leia, mas faça qualquer coisa. Se precisa tomar medicamento, tome medicamento. Precisa tomar. Vai para medicamento alopático, homeopático, ortográfico, eu não sei, faça qualquer coisa. E tenha o seu coração sempre em paz. E lembre-se sempre que nós teremos o apoio espiritual. Jamais estaremos sozinhos. E os espíritos, eles grudam em nós. Só que eles não podem fazer por nós. Eles podem, você sabe quando a pessoa está doentinha e daí a gente vai ajudar? O que a gente faz com eles? A gente não vai carinhosamente, pega, eu te ajudo. A gente levanta essa pessoa, caminha com ela. É o que a espiritualidade faz, com muito amor. Então nos entreguemos a essa espiritualidade superior que sabe das nossas dificuldades, como o Emmanuel fala que eu tenho pena de nós que sabe que está encarnado no difícil. E a gente vai conseguir seguir em frente. Então, que a paz esteja nos nossos corações. Vamos para a prece. Amado Mestre Jesus, nos entregamos mais uma vez, Senhor, em tuas mãos, para que nos direcione a cada dia, em cada lugar que estejamos, seja sempre conosco, para que sejamos os teus instrumentos de paz, que nós possamos vivenciar o teu Evangelho a cada dia, pois que entendemos que é a única forma, Senhor, de sermos melhores que ontem e ficarmos resguardados de um plano inferior que possa querer desejar que fiquemos sempre um passo atrás. Ajuda-nos, Senhor, para que o dia que cheguemos à espiritualidade maior, possamos ser recebidos em festa, não porque conseguimos fazer tudo o que devemos, mas pelo esforço que fizemos, Senhor.
incansavelmente estarmos junto contigo na caminhada. Mas não vamos pedir por nós, porque nós aqui já estamos, mas muito mais para aqueles, Senhor, que ainda não enxergam, ainda não reverenciam os teus ensinamentos e direcionamentos, mas que precisam, como irmãos nossos e filhos de Deus, também encontrar dentro dos seus corações o laço de paz. Estejas conosco, por onde formos, hoje, amanhã e sempre, Senhor, e com toda a gratidão que dizemos, obrigado por mais este dia. Essa seja. Então o passo vai correr daqui a pouquinho, só ficar nos seus lugares. Aqueles que não necessitam, então passe, a gente se vê no domingo que